Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de cada um aqui. Vamos agora fazer um convite para vocês que coloquem um copo d'água ou uma garrafa d'água para tomar no final do Evangelho. Nós vamos pedir que seja fluidificada essa água durante o nosso Evangelho no Lar. Os amigos espirituais que acompanham o Evangelho no Lar colocam nessas águas alimento para nossa alma, colocam nessas águas a medicação que necessitamos, transformando ela num instrumento de auxílio, fortalecendo a nossa paz para o nosso corpo e também para o nosso espírito. Agora vamos nos aquietar nossa mente, para podermos fazer a nossa prece inicial. Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, nesse estudo, nessa prece, junto com os amigos espirituais, junto com os irmãos que nos escutam. Sabemos que nunca estamos sozinhos, Pai, e que a tua bondade nos acompanha sempre, em todos os momentos dos nossos caminhos e até nos momentos de descaminhos. Pedimos, Senhor, que os mensageiros do astral, os anjos guardiões de cada pessoa, de cada casa, possam estar presente nesse momento, aqui nos intuindo para as preces, para os estudos e em cada casa de cada pessoa que estiver nos escutando. Que esses amigos possam nos ajudar na compreensão desses ensinamentos de Jesus, também na harmonização de cada lar, de cada pessoa, enviando boas energias para cada um, Senhor. Energias de limpeza do lar, energias de limpeza da mente, energias de educação para o nosso espírito. Nesse momento, Senhor, te pedimos que limpe a nossa mente de todas as perturbações, todas as preocupações, todas aquelas coisas do dia a dia, para que possamos estar abertos a receber esse ensino, para que possamos estar abertos a comungar contigo, Senhor, com humildade, com compreensão de cada item falado, de cada coisa aprendida, Senhor. Fortalece, Pai, a nossa coragem diante das dificuldades e nos ajuda a fazer escolhas melhores, escolhas mais conscientes, escolhas que tenham a ver com a nossa caminhada evolutiva, com aquilo que viemos fazer nessa encarnação. Sempre voltados, Senhor, por bem, que possamos fortalecer nosso espírito, renovando a nossa esperança e nos aproximando mais e mais de tudo aquilo que Tu nos ensina, Senhor. E que assim seja. Leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Pagar o mal com o bem, que está no capítulo Amai os vossos inimigos. Item 1. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros, os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça
não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Então essa passagem está no Sermão da Montanha. E lá Jesus, rodeado por uma multidão de pessoas e seus discípulos, começa a explicar para nós o que ficou guardado e que a gente pode ter de felicidade. Nos fala como nós vamos nos relacionar com o outro e com Deus também, porque toda essa vivência de Jesus nos fala sobre isso. Então, quando ele inicia e diz: amarás o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, isso tem a ver com a lei mosaica, porque no Antigo Testamento toda aquela lei era uma legislação da época, e nessa legislação dizia que era para amar o próximo e odiar o inimigo. E Jesus chegou falando o oposto, que era para amar o inimigo. Imagina só o escândalo que foi. Eles eram da época da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então essa proposta ficou muito difícil, ficou muito distante do que eles faziam. Pouquíssimos entenderam. Até hoje a gente não entende bem o que ele quis dizer com isso. Tem que ir experimentando, tem que ir sentindo, tem que ir fazendo o que está no Evangelho para ir entendendo o que Jesus quis dizer. Então, o que é amar aos nossos inimigos? É desejar coisas boas para ele, é ter pensamentos de fraternidade. Não é trazê-lo para a nossa mesa, abrir a porta da nossa casa para eles, né? Nós temos que sair da sintonia do caluniador, daquele que rebate tudo. Os nossos inimigos têm virtudes, então a gente tem que enxergar as virtudes deles. Amar os inimigos e não odiar, não se desfazer do inimigo. Isso que Jesus quis dizer. Orar pelos perseguidores, pelos caluniadores, e não sair se sintonizando com o perseguidor, com o caluniador, com o malfeitor, sem a gente se empreender debates mentais com o inimigo, agressividades psíquicas, para a gente não se vincular a ele, pois dessa forma ficamos sem autoridade moral para fugirmos das consequências. O cultivo do ódio é desastroso para aquele que odeia. Ninguém precisa odiar. Quando desenvolvemos as energias do ódio e da malquerência, nós carregamos muito mais do que lixo na mente, na nossa vida, no nosso coração. Alguém que carregue o ódio é um ser doente, uma doença que a pessoa pode ir à morte por causa daquilo. O desespero de quem odeia, que assoma na criatura que odeia, não tem tamanho. É muito grande. Quanto mais o objeto do seu ódio cresce e se desenvolve, mais a pessoa que odeia se aturde e se sente infeliz. Então, ao propor amar os inimigos, Jesus propôs uma medida de salubridade para nós mesmos. Sair daquela faixa que nos vincula às energias mentais da existência do inimigo. Amar os inimigos é um medicamento, porque ninguém consegue odiar um outro e ser feliz, carregando detritos em si, na sua mente, no seu coração, no seu pensamento. Repelir o ódio e vacinar-se com outros sentimentos. Assim, evitamos brechas
micro-organismos, de bacilos, de viroses, que devem vir do inimigo para o ser humano. Sendo esse inimigo, estou pensando no inimigo já desencarnado, porque uma vez feito esse inimigo, o ódio imanta, né? E estou me lembrando agora do filme que teve, o segundo da série do Nosso Lar. Tinha um pai, tinha um filho, me chocou muito o filme. Lendo o livro, não. É diferente de ver. Quando eu assisti no cinema, nossa, foi um choque. E depois eu vi em casa de novo, né, que passou na net. E é muito chocante ver o que é um inimigo. Tinha um pai, um filho, que se digladiavam o tempo inteiro. E o pai matava o filho o tempo inteiro. O filho já estava morto e o pai continuava atirando pelo ódio que ele tinha do menino, que foi nascer, porque o ódio imanta, junto dele. Então esses organismos que se ligam, eles sobrevivem no nosso corpo. Por isso que Jesus diz: te reconcilia com o teu inimigo enquanto está perto dele. Porque a pessoa que carrega esse ódio, ela faz um link com esses micróbios, com essas energias. Elas ficam no corpo, elas trazem tragédias morais, tragédias físicas. Então o portador da bactéria, do bacilo, do vírus, enfim, desenvolve um tipo de fluido profundamente nutriente para esses micro-organismos, e aí vão se desenvolver doenças. O ódio é uma patologia, e a própria criatura desligada do amor, do bem, da harmonia, que propicia a eles micróbios. Então a possibilidade de desenvolvimento da intimidade daquele que odeia. A forma mais salutar de nos sintonizarmos com isso, contra essas tragédias, é o cultivo do amor, que nos diz que quem ama não adoece. Emmanuel coloca isso nos seus textos. Quem é capaz de amar desenvolve em si uma ligação tão grande com o bem que não adoece mais. O amor é a cura e o ódio é a doença. O amor é o bem e o ódio é o mal. Por isso Jesus é o médico das almas. Chico Xavier disse: eu sou um doente são, porque ele resgatou os seus erros do passado, e não contraiu novas dívidas. Desencarnar curado significa abrir-se para o amor e fechar-se para os caluniadores. Nós não precisamos ficar em litígio com os outros, brigando pelos outros, medindo força. Amar um inimigo é não rejeitá-lo, é não imitá-lo no seu ódio, não se colocar numa situação, numa posição de fazer um cabo de guerra, de ficar brigando com o inimigo. E por isso tem aquela frase: ser feliz ou ter razão, reconciliar-se com o adversário. Quando a gente se reconcilia com ele, significa que na longa estrada evolutiva cada um está em algum estágio diferente. Então vamos compreender aquela pessoa. Será que não fomos nós que fizemos alguma coisa para ele estar ligado a nós? E aí vamos falar de novo. O que é mais importante? Ser feliz ou ter razão? Ter a paz ou ficar impondo suas verdades? O ideal é afastar-se, desejando bem,
orando para aquele inimigo. Essa é a melhor proteção. Nosso lar, havia aquele murão que afastava aqueles que queriam invadir. Nós temos que fazer esse muro em torno de nós também. Um muro de proteção, só que é uma proteção da nossa mente. Como é que a gente faz um muro na mente? Não pensando, não alimentando o ódio, perdoando esse inimigo e entendendo ele. Porque geralmente somos nós que fizemos alguma coisa. A gente não sabe, a gente não lembra, a gente acha que o outro que é o culpado, mas geralmente somos nós os culpados. Nós que atraímos. Ninguém é inimigo de graça. Se a gente tem aquele cobrador encarnado ou desencarnado, é porque a gente fez alguma coisa. A gente já brigou em outras vidas, mas agora a gente sabe mais um pouco. A gente não precisa brigar mais. A gente não precisa se impor mais. Divaldo falava em várias palestras: o mal que me fazem não me faz mal. O que me faz mal é o mal que eu faço. O mal é um presente grego que você pode aceitar ou não. Se você revidar, se você se enraivecer, você está aceitando e vai te fazer mal. Mas você pode ficar, não dar bola pro mal, né? Não se magoar. Impossível? Não é impossível. A gente vai treinando e uma hora consegue não se magoar com o que nos fazem, né? Os espíritos evoluídos, que já estão há anos-luz de nós, eles não precisam perdoar, porque eles não se sentem magoados, eles não se sentem ultrajados. Nós ainda nos sentimos, por isso que a gente tem que aprender, e passo a passo, aprender a desculpar, para depois perdoar, para depois chegar nesse ponto. Isso vai levar séculos, né? Não precisa levar séculos, se a gente se determinar agora, não se magoar, né? O que o outro faz é problema dele. O que eu aceito é problema meu. Deixa o outro, né? Se guarde no seu conhecimento, na sua sabedoria. Ore. Jesus. Jesus é tudo. Jesus nos protege. É claro que não vem Jesus em particular fazer aquilo para nós. Jesus tem muito trabalho. Mas nós temos nossos anjos na hierarquia divina, nós temos nossos anjos guardiões que estão ali sempre com a gente, nos protegendo. Allan Kardec considera isso e diz assim, todos nós erramos e quando nos damos conta, nós nos arrependemos. E aí nós passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos. Mas isso só não basta. Depois que nós arrependemos, nós temos que pedir desculpas pelo mal que a gente causou. No entanto, isso ainda só não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos. E como que a gente anula o mal? Através do bem que possamos fazer. Divaldo tinha aquele obsessor, todo mundo sabe, que teve 400 anos grudado no pé dele, o máscara de ferro. Muitos de nós também temos obsessores e às vezes na maioria das vezes nem sabemos desse obsessor, mas alguns de nós sabem. Então, como lidar? Pedir perdão. É o que Allan Kardec diz, pedir perdão e fazer o bem. Se ele não aceitar o perdão, a gente vai depositando num banco da providência divina esse bem, fazendo caridade. A caridade do pensamento, tem várias caridades aí no canal. A caridade do pensamento, a caridade de entender o outro. Não é só caridade de dar comida para quem não tem comida, mas todas as caridades da compreensão e do bem. Todo bem que nós pudermos fazer vai estar resgatando, mesmo que aquela pessoa não queira receber nosso pedido de desculpas.
a gente vai estar depositando o resgate. Melhor que sofrer a dor, não é? Vocês não acham? Divaldo sofreu aquele espírito até, todo mundo conhece a história, né? Até que ele, nas crianças lá, quanta criança o Divaldo adotou, quanto bem ele fez, ele espalhou o espiritismo pelo mundo. Ele espalhou Jesus pelo mundo. Então é fazendo bem que nós vamos resgatar todo aquele erro que a gente fez. E onde que a gente começa fazendo esse bem? Para aqueles que moram com a gente. Para marido, esposa, pai, mãe, filho, empregada, vizinhos, aí vai aumentando. Os vizinhos, todas as pessoas que se relacionam. Então Deus nos ajuda nessa mudança desse sentimento de revidar, de ódio, se a gente quiser. Mas se a gente quiser se modificar, Deus não força ninguém. A gente vai exercitando isso, vai pedindo ajuda para os anjos guardiões, para Jesus. Ajuda, eu quero mudar, não quero mais ser assim, eu tenho consciência que eu sou assim, eu quero mudar. Faça essa prece. Vamos fazer essa prece hoje? Então vamos escolher fazer o bem e o melhor para todos e para nós também. Então vamos pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos fortalecendo a cada coração, iluminando a cada um de nós na nossa caminhada. Às vezes existe uma pessoa enfrentando uma luta silenciosa e uma mensagem pode ajudar essa pessoa um pouco, com mais paz, com renovação, com esperança, despertando forças para continuar. Nossas vibrações. Vamos imaginar então uma luz envolvendo o nosso lar, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo proteção. Vamos vibrar por nossas famílias, por aqueles que moram conosco, e também pelos familiares que estão distantes. Que Deus abençoe cada um conforme suas necessidades. Vamos vibrar pelos doentes, pelos que enfrentam desafios físicos, emocionais, espirituais, que encontrem força, tratamento, amparo e esperança. Vibremos agora por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, pelos que estão procurando trabalho, pelos que vivem momentos de insegurança ou preocupação, que nunca lhes falte coragem para seguir adiante. Vibremos também por aqueles que sofrem em silêncio, das pessoas que perderam entes queridos, das pessoas que vivem na solidão, dos que se encontram em conflitos dentro de casa e daqueles que nesse instante sentem que já não conseguem mais continuar. Que todos recebam o amparo dos bons espíritos e encontrem motivos para renovar as suas forças. Encontrem motivos para ter esperança. Vamos pedir por aqueles, Senhor, que não conseguem vibrar ainda no bem, no amor, no belo, que eles possam receber o Teu amor, Pai amado, para modificar esse sentimento. Vibramos agora pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde, da educação, da segurança, por todos aqueles que de alguma forma contribuem na sociedade. Agora vamos agradecer as bênçãos que recebemos. Fale com Deus, diga quais são as suas dificuldades, entregue seus medos e peça forças. Se você tem esse problema de litígio com o inimigo, através dos nossos anjos guardiões. Se nós tivermos empenho, se nós tivermos merecimento, vamos receber. Agora vamos encerrar com a nossa prece final. Me acompanhe mentalmente. Pai de infinito amor e bondade, encerramos esse momento com o coração mais tranquilo, mais cheio de esperanças,
Obrigado pela oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, compreendendo que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Nos ajuda, Pai, a transformar esses ensinamentos em atitudes dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa convivência com as pessoas e também nos momentos em que ninguém está nos vendo. Pedimos que os bons espíritos continuem nos inspirando, fortalecendo nossa fé, a nossa paciência, a nossa coragem para vencer as dificuldades da vida, trazendo esperança para a resolução dos nossos problemas. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos amigos, nossos inimigos, aqueles que amamos e também aqueles com quem ainda temos desafios de convivência. Que a paz alcance todos os lares. Pedimos que a água colocada no início seja agora fluidificada, colocando propriedades curativas para todos nós. E que assim seja. Quem não é inscrito no canal, vou pedir agora que se inscreva, dê seu like, compartilhe essa mensagem, se ela fez bem para você, compartilhe para que faça bem para outras pessoas também. E um bom final de domingo.